Nós, da Galeria de Arte B612, queremos homenagear o público feminino, fazendo com que a gente possa estudar um pouco sobre a participação da mulher no mundo das artes. Conseguimos, com o Dr. Edrize Fernandes, que é um estudioso e que é um amante das artes, para que ele descrevesse para a gente a participação feminina neste mundo fantástico da arte. Então eu pediria ao Dr. Edrize que ele, que tanto estuda e tanto vê esse mundo da arte, pudesse mencionar ou destacar a participação feminina na arte do planeta como um todo, localizando na história do Brasil, na história das nações, como ele achar melhor, para que a gente possa sentir e homenagear as mulheres que são fundamentais para a beleza e para a graça da arte no planeta. Muito obrigado. É uma grande honra e uma grande responsabilidade falar sobre um assunto tão instigante. E pelo que eu andei estudando, lendo ao longo de muitos anos, há algumas questões que têm inclusive gerado muita polêmica, e que hoje em dia são questionadas inclusive em sua legitimidade, que tentam situar, por exemplo, o aspecto artístico em relação à mulher quanto à sua temática. Será que existiriam temáticas artísticas que seriam predominantemente femininas? Ou dito de outra maneira, será que a mulher teria mais habilidade para esculpir, pintar, expor, criar determinadas formas de arte que o homem não teria, ou vice-versa? Existiria alguma justificativa universal para o fato de nós termos tão poucas mulheres nomeadas entre as artistas que marcaram a história das artes ao longo do tempo? São questões muito sérias e que merecem aprofundamento, mas que a gente pode discutir de uma maneira aberta, tentando dialogar com a história da cultura, começando por alguns pontos. Por exemplo, poucas pessoas contradiriam a sugestão de que a água é um elemento muito feminino em relação, por exemplo, ao fogo, que é mais masculino. Não por acaso é muito comum se ver a associação do corpo feminino com suas curvas com as ondulações da água. As roupas das mulheres, desde a tradição artística da antiguidade, com os seus drapeados, os seus volteios, envolvidas em panos, lembrando o efeito da água, e não também de estranhar a associação da imagem de mulheres ou deusas saindo da água para fecundar a terra, e vice-versa, a terra descendo com as chuvas para refecundar essas águas nessa troca de fluidos, podemos dizer assim, ou de energias ou de elementos que, por exemplo, aqui na galeria nós podemos ver no quadro do abraço entre a sereia e o centauro do nosso colega Tiago Santeiro. Um quadro muito bonito, inclusive que dialoga com a história da galeria, que tem como seu símbolo maior a figura da deusa Iemanjá, uma representação
da figura das águas, que traz no seu sincretismo tanto a figura da Janaína indígena, quanto a Iemanjá africana e a própria Nossa Senhora da tradição cristã. Lembrando, inclusive, que dentro da tradição histórica da humanidade, nos seus alvores e até muito tempo, as pessoas que estudam, se debruçam sobre isso, sugerem o período da transição do Paleolítico, ou seja, da idade da pedra lascada, para o Neolítico, a ideia da idade da pedra polida, a substituição das sociedades matriarcais pelas sociedades patriarcais. E até então, no mundo todo, predominavam as representações das deusas. Nas várias civilizações que nós conhecemos, mais remotas na humanidade, a abundância de figuras femininas, que são chamadas de Vênus do Paleolítico, um nome talvez inapropriado, mas que são figuras nas quais há uma exaltação das partes do corpo ligadas à fecundidade, à procriação. Essas figuras têm uma continuidade histórica com as figuras das deusas. E nós sabemos, a partir da história, que no começo dos registros históricos da humanidade, as religiões eram predominantemente matriarcais. As deusas eram predominantemente mulheres, né, como o próprio nome indica, e as sacerdotisas eram mulheres, e nós tínhamos a figura de força na cultura centrada na figura da mulher. Assim era, por exemplo, na Grécia, que as 9 musas, aquelas que estavam postas como inspiradoras de toda a cultura, de toda a ciência, eram 9 mulheres filhas da deusa da memória. Lógico que elas tinham um pai que era Zeus, mas Zeus é um nome grego que vem da mesma origem que a palavra Zoe, que é vida. Ou seja, o próprio Zeus, o próprio Deus supremo dos gregos, ele era originalmente uma divindade, pode-se dizer, andrógena ou não sexuada, ou ao mesmo tempo masculina, feminina e neutra, que tinha um aspecto masculino e um aspecto feminino. Então, o fato de que a sociedade humana e o ser humano tem um aspecto masculino e um aspecto feminino, isso é importante para o entendimento dessa tradição artística. Porque desde a antiguidade houve e há mulheres entre os grandes artistas, mas por conta de uma guinada patriarcal, machista que aconteceu na história da humanidade, essas figuras foram escanteadas e foram negligenciadas, a ponto de nós termos hoje em dia, por exemplo, no Brasil, na língua portuguesa, o costume de os filhos herdarem o sobrenome do pai e na segunda geração o sobrenome da mãe desaparece. E nós sabemos que do ponto de vista genético a coisa não é desse jeito, porque o óvulo é quem recebe o espermatozoide e por isso ele transmite as mitocôndrias para os filhos e, portanto, se você quiser rastrear as suas origens, além da primeira, da segunda geração, você vai rastrear apenas o lado feminino, você deixa de rastrear o lado masculino, porque ele se perde, ele se dilui na genética, enquanto que na cultura o que se perdeu, o que se perde é essa contribuição feminina. Então, uma das coisas que nós vemos, por exemplo, na história da arte, que dificulta, inclusive, a percepção do papel da mulher, é o fato de que, na tradição cultural europeia, por exemplo, as pessoas costumavam assinar pelo sobrenome. E assinavam o primeiro nome apenas com uma inicial, geralmente, e você ficava sem saber, e fica sem saber muitas vezes, se o autor ou a autora de um quadro é masculino ou feminino, porque você vendo o sobrenome, você não consegue identificar a autoria daquela obra. E pode parecer uma extrapolação
absurda sugerir a importância da mulher na tradição artística, no papel da arte, mas estudos muito sérios levados a cabo por um professor da Universidade da Pensilvânia, professor Snow, não me lembro o primeiro nome dele agora, feitos com lugares onde havia pinturas pré-históricas na Europa, com marcas de mãos nas paredes, mostraram que 3/4 das mãos que estão nas paredes das cavernas que foram estudadas são marcas de mãos femininas. E isso a antropologia física permite fazer essa afirmação. Ou seja, as grandes pinturas pré-históricas feitas nas cavernas, em sua maioria, parecem ter sido pinturas feitas por mulheres. Então, da mesma forma que as figuras do Paleolítico eram principalmente figuras de mulheres, chamadas de Vênus ou de deusas, essas figuras poderiam ou podem ter sido feitas por mulheres. Inclusive, um pesquisador, um cientista, analisando também a distorção corporal que se observa nesse corpo, chegou a sugerir que muitas dessas Vênus, muitos desses corpos, seriam resultados da autorrepresentação de uma figura que estivesse olhando de cima para baixo e representando as suas mamas gravídicas, o seu útero fecundado, porque nessas figuras geralmente não aparecem detalhes da cabeça, não aparecem os olhos, e os pés geralmente aparecem numa convergência fina, formando um triângulo, como se de repente a pessoa estivesse se representando, olhando de cima para baixo, se vendo naquela condição de mulher grávida. Isso é uma leitura que não obteve unanimidade, mas de qualquer maneira é uma proposta de interpretação, como muitas que existem, mas de toda maneira ela está aí para mostrar que nas origens da civilização humana nós temos a marca da mulher de uma forma indelével. E quando houve essa mudança para as sociedades da pedra polida e da agricultura e as primeiras sociedades belicosas, aí sim a cultura se tornou predominantemente masculina e patriarcal, e houve uma tendência ao esquecimento da figura da mulher. Agora, eu pergunto, doutor, você falando do esquecimento que houve, eu perguntaria, a partir de quando, no seu entendimento, essa relevância feminina, ela voltou à tona? E em que doses, em que situação que isso aconteceu? É uma pergunta muito, muito boa, porque, na verdade, esse elemento feminino, ele foi, de certa maneira, encoberto, mas ele sempre esteve lá. Então, precisou haver uma ressurgência de uma certa atitude política da mulher, de uma manifestação das mulheres no sentido de recuperar, por exemplo, o direito a estudarem artes, já que as academias de arte, academias de belas artes estiveram fechadas às mulheres por muito tempo. Elas não podiam frequentar as academias de arte. As mulheres não podiam participar da vida civil, elas não tinham direito a votar, por exemplo. Então, quando o movimento dos direitos civis no mundo começa a cobrar por um papel mais equilibrado do homem e da mulher na sociedade, isso obtém como resultado também uma maior visualização ou visibilização da mulher também no campo das artes. Mas esse trabalho, de certa maneira, é um trabalho de resgate, porque, como eu disse, a figura da mulher, o papel da mulher, sempre foi muito destacado, apesar de não ser percebido muitas vezes. Então, um exemplo clássico que é citado é de uma mulher pintora chamada Artemisia Gentileschi, que, ao que se sabe, pintou o seu primeiro quadro em 1610,
que é uma das muitas versões do quadro Susana e os Anciãos, que é um quadro que representa um episódio que está descrito no livro de Daniel. Ao que se sabe hoje em dia, a Artemísia era filha de um pintor e foi violentada sexualmente, foi abusada aos 17 anos de idade por um outro pintor que era conhecido do seu pai, não podemos dizer amigo, né? E que isso gerou um problema social na época, porque a sociedade machista já então quis dar a entender que se ele por acaso teria feito aquilo, se questionava até o fato do abuso ter ocorrido, teria sido ou porque ela provocou ou porque ela queria se beneficiar de alguma maneira do ocorrido para, digamos, provocar um casamento ou coisa dessa natureza. O certo é que essa mulher, que foi a primeira pessoa a ser reconhecida como competente para entrar na Academia de Artes de Florença, foi esquecida de certa maneira pela história, por conta de acusações que diziam que os quadros que ela teria assinado teriam sido pintados pelo seu pai, pelos seus irmãos, por pessoas que seriam do sexo masculino e que ela apenas teria terminado os quadros, feito o acabamento, ou seja, questionava-se a capacidade da mulher de produzir trabalhos com tal qualidade técnica. E isso durante muito tempo foi a regra, ou seja, para as mulheres as artes eram exceção, eram um quebra-galho. O que importava para as mulheres durante todo esse tempo em que o patriarcalismo foi prevalente, como ainda hoje era a ideia de que importavam para as mulheres as artes culinárias, as ditas artes culinárias, e que as artes belas, as artes plásticas, seriam coisas que seriam próprias do gênero masculino, próprias do homem. E por isso que para a pintura, por exemplo, as mulheres foram relegadas ao papel de retratistas, de pintoras de pequenas representações, de retratos, enquanto que as grandes paisagens, as grandes cenas, as grandes encomendas eram feitas aos homens. Agora pergunto a você, doutor Edrizzi, e hoje, como é que você vê, na história mais recente, a mulher deixou de ser aquela musa inspiradora e passou a operar? Como é que você vê atualmente, no mundo das artes, a participação da mulher? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu trouxe uma anotação aqui relativa a um grupo de militantes artísticas radicadas nos Estados Unidos, que elas se auto-intitulam Guerrilla Girls. Elas se estabeleceram Qual a tradução, doutor? As mulheres, ou garotas guerrilheiras, garotas da guerrilha, a guerrilha das artes, como elas dizem. Elas estão radicadas nos Estados Unidos desde 1985 e elas fizeram um levantamento, fizeram um pôster muito provocativo onde há uma mulher gorila deitada de lado, e esse pôster tem uma versão em português também, eu vou falar sobre essa versão, que diz o seguinte: as mulheres precisam estar nuas para entrarem no MET, ou seja, no Metropolitan Museum of Art, de Nova York, e elas chegaram à constatação seguinte: 5% das artistas na seção de arte moderna são mulheres, ou seja, entre as pintoras, apenas 5% dos artistas, homens e mulheres, são mulheres na seção de arte moderna. Mas, das obras que representam a nudez, 85% das imagens são mulheres. Ou seja, é mais fácil para uma mulher entrar numa galeria de arte sob a forma de uma representação de uma mulher nua do que sob a forma de uma mulher que seja a pintora ou a escultora, por exemplo, de uma determinada obra de arte.
Em São Paulo, verificou-se que 6% dos artistas do acervo do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, são mulheres, mas 60% dos nus são nus femininos. Então mostra que há uma tendência a uma sexualização da mulher, há uma tendência à percepção da mulher por esse prisma biológico de cunho sexista, que de certa maneira suprime a percepção da mulher como artista com todo o potencial de representar qualquer tema que seja, o de fazer e dar conta de qualquer encomenda que seja nessa área da arte. Eu acho relevante que nós possamos trazer para o diálogo, para a apreciação do público, alguns exemplos visuais que estão aqui do nosso lado. Por exemplo, aqui por trás de onde eu estou sentado, nós temos uma reprodução moderna de um quadro que está assinado com uma inicial, que é a letra A, e a palavra Rocher, que fica-se sem saber se o autor poderia ser uma autora. De toda forma, esse quadro que está aqui ao meu fundo é uma reprodução moderna, é uma releitura de um quadro famoso chamado O Retrato de Berthe Morisot. E se as pessoas perguntarem a quem conhece um pouco de arte, quem foi Berthe Morisot, muitas pessoas vão dizer, foi uma das musas do famoso pintor Manet, um dos pintores do impressionismo francês. Edouard Manet, famoso pintor, resolveu retratar a sua cunhada, Berthe, num quadro que não é este aqui, lógico que o outro está lá na França, mas que inspirou este quadro que aqui está. E, no entanto, ele estava representando não apenas a sua cunhada, mas ele estava representando uma pessoa que era uma pintora que tinha uma estatura e uma qualidade técnica tão grande quanto ele próprio, o Edouard Manet. E dentro da história da arte, pouquíssimas pessoas conhecem a história de Berthe Morisot. Esse quadro também pode ser trazido à discussão por conta dos seus grandes olhos, seus olhos bastante expressivos, e existe um filme chamado Big Eyes, ou Grandes Olhos, eu não sei se o título em português é exatamente esse, que é um livro que representa a biografia de uma pintora norte-americana chamada Margaret Keane, que durante muitos anos pintava obras com o nome de Keane, e quem vendia os quadros dizendo que era o autor era o marido dela, que era pintor também, mas era um pintor menor. Tanto é que pouco se sabe sobre essas pinturas dele, não deixaram marca na história, e ela deixou o seu nome, deixou a sua marca, através da sua assinatura visual, que eram esses quadros de mulheres com grandes olhos. E precisou que ela se divorciasse dele, reiniciasse uma nova vida e visse o marido se autopromover, o ex-marido, então, cada vez mais em cima da arte dela, para então ter a coragem de dizer: eu fui quem pintei os quadros e não ele. Ele é um farsante, e na verdade durante todos esses anos eu contribuí para essa farsa por conta da minha situação social, familiar, e pelo fato de que a sociedade estava muito mais disposta a comprar quadros de artistas masculinos do que de artistas femininos. O caso de Frida Kahlo, no México, por exemplo, é uma exceção. Ela era casada, foi casada durante algum tempo com o grande pintor Diego Rivera,
E, no entanto, hoje em dia se fala muito mais de Frida Kahlo, que é um ícone, inclusive, do que do seu marido, Diego Rivera. Mas isso é uma coisa que começou a acontecer, ou ganhou vulto, principalmente a partir do final do século XIX, com essa mobilização sociopolítica das mulheres tentando encontrar na sociedade um equilíbrio, já que elas estavam se sentindo discriminadas, o que é verdade, pela história e pela sociedade. Doutor Edrizi, por favor, o que você vê e como você pode comentar a tão grande obra da Frida Kahlo? Bem, a obra da pintora mexicana Frida Kahlo é grande em dois sentidos. Ela é grande no sentido da sua grande produção, sua vasta produção, ela pintou muito ao longo da vida, como também essas obras tiveram uma repercussão enorme. Até hoje, são obras muito difundidas, inclusive na pop art, e particularmente os autorretratos. Ela era uma mulher que, apesar de ser considerada feia por certos padrões, ou não particularmente bonita por esses mesmos padrões, ela não tinha pudor ou vergonha de se achar bonita e de se representar, inclusive como uma pessoa sofredora, uma pessoa mutilada, que ela teve um trágico acidente e que a impediu de ser mãe, por exemplo, e as suas cicatrizes físicas, psicológicas, ela transformou numa força da sua arte. Ou seja, a reboque, de certa maneira, dos estudos sobre o subconsciente, sobre a psique humana em seus compartimentos mais profundos, e dialogando com o surrealismo, mas criando uma obra que, em certos aspectos, pode ser até chamada de um certo hiperrealismo, ela mostra o seu universo, o universo da cultura na que ela estava inserida, com uma riqueza de expressão absolutamente notável, o que faz com que a sua obra seja uma referência para todas as pessoas que estudam a arte moderna, por conta dessa força de temas, de símbolos, de elementos da cultura mexicana, da cultura universal, dos arquétipos que lá estão presentes. Em relação, por exemplo, à influência que a obra que Frida Kahlo produziu teve no mundo, nós temos aqui um quadro, aqui ao meu lado de trás, da pintora argentina Cláudia Lange, ou Lange, não sei como é que chamam lá na Argentina esse sobrenome alemão, que é uma Nossa Senhora pintada com cores que remetem à influência do fauvismo, do expressionismo, mas que tem elementos de arte popular, de arte naif, que se tornaram assim icônicos depois da obra de Frida Kahlo. Ou seja, você representar uma Nossa Senhora de peito aberto, com o seu coração atravessado por uma espada e ao mesmo tempo em chamas, e um lírio na sua mão esquerda, e essas cores incomuns para um quadro de uma Madonna, de uma Nossa Senhora. Seria quase que impensável você ver uma obra desse tipo se você não tivesse antes um trabalho pioneiro como aquele de Frida Kahlo, rompendo com certos padrões, com certos limites da representatividade daquilo que pode ou deve ser dito na arte e como isso pode ou deve ser dito na arte, né? Então, de certa maneira, uma pessoa se torna famosa na arte por conta da sua biografia. Como é que essa pessoa vai ser inserida na história anos depois de começar a produzir a sua arte, ou mesmo durante o período em que essa arte está sendo produzida. Nós sabemos hoje em dia de que
houve grandes artistas, o exemplo mais emblemático é de uma sueca chamada Hilma af Klint, que durante a maior parte da sua vida pintou quadros e que ela mesma disse que só queria que esses quadros fossem divulgados 20 anos depois que ela morresse, porque a sociedade não estava preparada para admitir que alguém do sexo feminino, com a biografia como a dela, pudesse pintar aquelas obras que ela queria que fossem entendidas, interpretadas, analisadas, recebidas dentro de uma chave de leitura, de uma maneira interpretativa que até então não existia. Era uma sociedade, nós devemos recordar que até a época da Segunda Guerra Mundial as mulheres praticamente não trabalhavam nas indústrias, exceto por salários miseráveis. Elas não podiam desempenhar certas funções que eram consideradas funções eminentemente masculinas. Isso só mudou nos Estados Unidos, por exemplo, quando as mulheres tiveram que ir à frente de batalha como enfermeiras para ajudar os homens nos combates, mas até então cirurgiãs mulheres não havia. Havia entre os russos, mas não havia entre os americanos, né? E nos Estados Unidos, na terra, no continente, as fábricas ficaram vazias dos seus homens que foram convocados para o combate na guerra, e portanto as mulheres tiveram que substituir os homens em casa para fazer tudo o que os homens até então faziam. E a partir desse momento elas começaram a se tornar mais visíveis, porque os homens não estavam lá para fazer certas coisas, não havia mecânicos, por exemplo. Então as mulheres tinham que dar conta do recado e serem mecânicas também. Não havia talvez carpinteiros, as mulheres tiveram que pegar no martelo, no seu formão, e ir lá e mostrar que elas também podiam fazer aquilo. Então esse egalitarismo que passou a ser cobrado, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ele, lógico, já estava inseminado em outros lugares, mas ele não permitia que as pessoas tivessem uma liberdade de percepção sobre certos temas na arte que eram considerados temas exclusivamente masculinos ou exclusivamente femininos, determinados limites canônicos que havia sobre o que se podia pintar e como se deveria pintar. E isso, a partir dos modernismos no início do século XX, vai abrindo espaço para que uma obra semelhante à de Frida Kahlo consiga gerar uma repercussão internacional que insemina a arte moderna noutros lugares e permite uma maior criatividade artística, uma maior expressividade que nós vemos hoje em todos os domínios culturais, né? Doutor, com relação à atuação das mulheres na arte, você acha que é mais forte a mulher como artista ou como modelo? Se formos fazer um balanço de todo o período da chamada história artística da humanidade, como nós, até o momento da assinatura visual das marcas das mãos na parede das cavernas, como um momento demarcador assim, da primeira assinatura feminina na arte, vamos dizer, mas no balanço geral, desde a arte do Paleolítico até a arte moderna, eu arriscaria dizer que como a história escrita da humanidade é muito curta, o período é muito curto diante do todo da história, com certeza a representação da mulher, ou seja, a mulher figurante, é maior do que a figura masculina. Quando se vê o exemplo das deusas ou das Vênus do Paleolítico, isso é muito claro. Quanto à mulher como autora de artes, como artista e escultora, nós temos o problema do apagamento da figura da mulher, que é um problema que foi muito bem investigado
por uma historiadora da arte chamada de Linda Nordling, que escreveu um artigo chamado Por que não houve grandes artistas mulheres nas artes? Esse artigo, inclusive, está disponibilizado na internet em PDF, em arquivo de download livre. Ou seja, a pergunta que ela fez é: por que não houve grandes artistas mulheres nas artes? E ela criou a outra pergunta, houve grandes artistas mulheres nas artes? Apesar de todas as dificuldades que surgiram, todas as dificuldades que perseveraram ao longo desses séculos? E a resposta é sim. Ou seja, houve um esquecimento proposital da arte. Houve grandes artistas mulheres, há grandes artistas mulheres. Mas nós não podemos esquecer, por exemplo, que até hoje na nossa sociedade, da mulher é cobrada uma dupla jornada de trabalho. Ela trabalha fora e, ao mesmo tempo, na maioria das vezes, ela tem que dar conta da casa, do lar. Ela é a cuidadora do lar, é a cuidadora dos filhos, ela que gesta os filhos. Então, sobra-lhe menos tempo nesse sentido para que ela seja artista. Então, para que uma mulher consiga ou tenha conseguido expressão como artista, como escultora, como pintora, por exemplo, apesar de todas essas dificuldades, mostra que essas mulheres eram muito fortes, muito competentes, muito capazes, e elas continuam sendo, ao mesmo tempo, muito representadas e muito representadoras. Elas continuam sendo muito fortes como pintoras, por exemplo. Nós temos aqui um quadro de Ângela Felipe, que é uma pintora aqui do Rio Grande do Norte, que se esmerou em pintar figuras de mulheres, figuras bastante gráceis, delicadas, ou seja, de certa forma, que pertence a esse cânon da arte clássica, muitas vezes inclusive associadas a figuras de flores, de passarinhos, como aí um pássaro, uma harpa, a música. E a palavra música vem da mesma palavra para musa, né? Mostrando que esse elemento feminino na arte está aí, inclusive, para indicar a marca da delicadeza, a marca da sutileza, a marca do detalhe, a marca do cuidado com a minúcia, que é algo muito próprio da mulher, da personalidade feminina, essa preocupação com o pequeno, com o detalhe, com aquilo que para o homem, na sua vida muito belicosa lá fora, se torna pouco significativo. Mas, ao mesmo tempo, enquanto representada, a mulher mantém a força por conta desse elemento mágico e único que é a capacidade procriadora. Então, nós temos aqui uma escultura de Sissim, uma peça de madeira muito bela, que mostra emblematicamente uma mãe, no momento de acolhimento, abraçando o seu filho junto ao seu peito, e, ao mesmo tempo, na mesma peça, embaixo, um menino, uma representação da masculinidade já em sua expressão de libertação, virado de costas para a mãe e mostrando o seu pênis, o seu pintinho, que já está aparecendo ali, como se ele dizendo: olha, eu já sou menino, já sou homem, já não preciso mais estar abraçado com minha mãe, não formo mais essa unidade com a minha mãe, eu já tenho a minha individualidade, estou pronto para ganhar o mundo, que é isso que os homens, de certa maneira, veem como sendo a sua independência em relação à mulher, que na verdade nunca se chega a confirmar, porque o homem, para procriar, ele precisa da espécie feminina, precisa da sua contraparte, né? Então, de certa maneira, essa força do elemento feminino se mantém por conta da sua exclusividade. A mulher tem atributos, tem características que o homem não consegue ter, que o homem, por mais que se esforce, não lhe são naturais ou co-naturais, né? E essa peça tem uma força muito própria, essa escultura, porque se eu vejo a parte
de baixo da peça e a parte de cima, se eu pegasse, por exemplo, um serrote e partisse essa figura ao meio, eu conseguiria criar quase que duas figuras independentes. A figura de cima, uma figura de uma criança completamente acolhida no seio da mãe, uma mãe representando a figura da força, da calma, da tranquilidade, da continuidade. E se eu suprimo a informação visual de que há uma mãe por trás, se vocês olharem para a cara do menino, a pose do menino, é como se de repente ele estivesse dizendo aí, olha, eu não preciso da minha mãe, eu já sou uma criança independente, já tenho a minha presença no mundo, né? Ou seja, essa situação dialógica do homem, de certa forma, querer ser independente e querer até ser mais do que a mulher, sem conseguir nunca se livrar dessa marca da origem, que é a marca do feminino, que ele traz, inclusive, no seu umbigo, desde sempre. Doutor, se nós fôssemos eleger uma obra de arte que é a mais visitada, pelo menos aqui no Ocidente, talvez a gente chegasse à conclusão de que essa peça é a Mona Lisa. Então, na sua opinião, como é que você vê a Mona Lisa dentro desse contexto da mulher na arte? É uma pergunta excelente, em muitos aspectos, né? Enquanto representação feminina, é a obra provavelmente mais icônica do Ocidente, da tradição ocidental. É uma obra que foi pintada por um homem, mas um homem sabidamente homossexual. Ou seja, um homem que tinha a sua porção mulher muito forte. E isso é interessante até na experimentação que algumas pessoas fizeram de sobrepor, por exemplo, o famoso autorretrato em giz vermelho de Leonardo à figura da Mona Lisa e mostrar que, ao representar a Mona Lisa, ele poderia ter escondido elementos da sua mesma autorrepresentação. Mas isso é um detalhe, isso talvez seja uma extrapolação. O que se sabe hoje em dia sobre a Mona Lisa, que durante muito tempo foi chamada de Madonna, e também é conhecida como Gioconda, ou Mona Lisa de Giocondo, que o seu marido tinha esse sobrenome, Giocondo, é que era uma mulher da alta sociedade da época, que foi representada várias vezes por Leonardo, não foi uma vez só, dentro de um cânon estético, que para ele era o modelo da beleza da época, e o estudo artístico detalhado da obra mostra algumas coisas muito curiosas. Por exemplo, percebeu-se que a Mona Lisa tem sobre a sua cabeça um pequeno véu translúcido de gaze, uma modalidade de lenço muito fino que, segundo as pesquisas históricas, só era utilizado pelas mulheres grávidas. Aquele lenço muito sutil que está na cabeça da Mona Lisa. Os estudiosos do corpo humano, por sua vez, já haviam notado há muito tempo um certo inchaço nas mãos da Mona Lisa, que não está presente nas representações das mãos de outras figuras pintadas pelo próprio Leonardo. E alguém, intuitivamente, pode até ter sido uma mulher, disse: lembra as mãos de uma mulher grávida. E hoje em dia é consenso de que a figura representa a Gioconda grávida, é o momento de gravidez. Curiosamente, o pano de fundo, a cena de fundo do quadro da Mona Lisa, tem tanta importância para o entendimento do quadro quanto o próprio quadro, que deve ser lembrado, por exemplo, que é considerada até hoje como a maior representação visual
do veludo. Você dar visualmente a ideia da textura do veludo através das formas e dos traços da pintura é algo extremamente difícil que Leonardo conseguiu naquele quadro, ao representar peças do vestuário feminino que seriam de veludo. Mas, como eu falava da questão do fundo da tela, acabei de falar do primeiro plano da roupa da Mona Lisa, durante muito tempo as pessoas estudaram o fundo da tela. E o fundo da tela da Mona Lisa mostra uma paisagem geológica, uma paisagem transformada pela água. Ora, Leonardo tinha um vínculo muito grande com o rio da sua juventude, o rio Arno. E hoje se sabe, a partir do estudo da sua obra, da sua história, que aquilo ali que está no fundo da tela é uma representação das idades do mundo, da transformação do mundo pela influência dos elementos, notadamente a influência da água. E a água que está ali fora, representando o curso do rio Arno, moldando as pedras, transformando a geologia, é a mesma água que causa o edema nas mãos da Mona Lisa, é a mesma água que nutre o feto na barriga daquela mulher que com seu sorriso enigmático encobre o seu útero gravídico. Então, essa assinatura visual de Leonardo, que de certa maneira é a sua homenagem à sua mãe, é a homenagem que ele faz ao seu elemento feminino, é a homenagem que ele faz ao feminino no mundo como todo, é a forma que Leonardo encontra para dialogar com a figura da mãe de Jesus, a figura de Nossa Senhora, que de certa maneira é uma continuidade das grandes deusas do Paleolítico, e a maneira de dialogar com essa tradição artística representada, por exemplo, por essa figura clássica que mostra, através da sua roupa drapeada, balouçante, através das suas curvas, a marca da água e a assinatura do feminino na arte. Então tudo isso, todos esses elementos subliminares, simbólicos, estão presentes na história da arte e na produção dos grandes artistas e das grandes artistas. Então, tentar separar o artista homem de uma obra de arte pretensamente masculina, a artista mulher de uma obra de arte essencialmente e fundamentalmente feminina, é um reducionismo. Nós devemos ver a marca do humano, esse diálogo constante entre a presença do masculino e do feminino se interfecundando e gerando o belo e o sublime. Que estes sim são mais do que masculinos e mais do que femininos, são a marca do divino. Obrigado.